Entrevista de Roger Machado, e nessa parte ele fala do Bahia. Veja. Imaginando como o Bahia viria, né? Veio com... Imagino que o Rogério tenha visto o nosso jogo contra o Flamengo, né? E a linha, por vezes, com 5 com o Fernando, e ele optou por fazer um modelo e as peças muito parecido com o primeiro jogo da final do estadual, né? Com o Cauli como um falso ponta, né? E o Everton Ribeiro, por vezes, num tripé, ou descendo baixo para articular do lado do volante. Com uma saída de 3, né? Defensivamente, né? A gente deixou, né, o campo decidir no momento que a gente poderia fazer a linha de 5 e o Fernando sair de dentro da linha, né, para a gente pressionar alto, como aconteceu no primeiro tempo, né? Penso que pelo primeiro tempo, né, as melhores oportunidades, né, foi dentro do nosso modelo, marcando alto, né, roubando a bola, fazendo com que o adversário tivesse que jogar com pouco espaço e a gente tendo a condição de retomar e finalizar. Né? Talvez alguns erros ali de passe em alguns momentos, na totalidade da partida, que nos tiraram um pouco o volume de jogo e deram ao Bahia, né, que tem jogadores com boa relação com a bola, né, andasse para dentro do nosso campo. Né? Um segundo tempo, né, a gente acabou descendo um pouco mais, mas não por desejo, né, pela imposição do volume da característica do adversário. Tomamos um gol ali no momento da troca dos zagueiros, né, e a troca de lado do Vitão, daí tu perde um pouco o sincronismo fino ali daquele setor e a bola acaba entrando numa combinação ali. E a gente se mostrou forte se recusando ao placar de inferioridade para conseguir atacar e fazer o nosso gol. Né? As escolhas foram baseadas nos critérios que eu tenho adotado, sem deixar de olhar para o critério performance e desempenho, né, que o Valência vem tendo, né, sem dúvida nenhuma credencia, né, a estar de volta entre os 11, né, em outros momentos próximos, né, porque eu preciso ser justo também, mas a ideia era eu ter na figura do Borré um pouco mais de pressão dentro do campo de ataque, né, um pouco mais de sustentação, né, porque com a linha de 5 defensivamente eu tenho ao lado do meu primeiro volante 2 pontas e daí com a sustentação do Borré eu poderia contra-atacar com esses jogadores de lado. Né, essa foi a ideia, né, mas como eu disse anteriormente, né, a partir desse momento, sem deixar de considerar o bom momento que o Valência vive, né, e oportunizá-lo também. Em breve, a chance dele estar entre os 11, como já esteve em outros momentos. À medida que o adversário jogando fora e na estreia de Libertadores nunca foi derrotado em casa, né, talvez aí sim, o momento, como eu falei, da gente ter a paciência, ter um pouco mais de controle da bola para organizar, trocar 3, 4 passes antes de buscar uma jogada mais contundente, devolveu a bola para o adversário. Né, mas foi o que eu frisei para os atletas agora ao final do jogo, né, que esse time ele se recusa a perder, né, estando em inferioridade, buscou alternativas para buscar o gol de empate, soube sofrer nos momentos que precisava, né, e isso faz com que, né, a gente possa avaliar esse ponto como um grande ponto conquistado fora de casa, né, buscando a evolução dentro da competição. A ideia do Rogério, a gente, né, trabalhou alguns cenários, né, um deles é quando o Juba vence esse quarto homem dentro do meio campo, né, e tu abre linha de 3 com o Gilberto, né, ou com Arias, né, para a primeira fase de construção, e pressionando alto, né, o Rogério marca num 3-3, que a gente, né, usou muito o lado esquerdo, né, o lado que o Everton se posiciona, que a gente sabe que é o meia do tripé e que a gente podia ter avanços pelo campo a partir daquele momento. Né. Mais baixo o Rogério marca com 2 linhas, né, 2 linhas bem sólidas, né, impedindo a progressão, né, uma linha de 4, outra linha de 5, e a gente sabia que a gente teria que fazer essa bola quase que lamber a beirada do campo para ela entrar nas costas da defesa. Foi como saiu o gol de empate, né, um passe do Fernando quase rente à linha. Né, então a gente tinha os cenários desenhados, mas, né, sempre sabe que, né, a combinação da característica dos jogadores dentro de campo, por vezes, faz com que o jogo assuma um outro caráter. Né, mas a gente esperava sim, sabia que seria natural, né, jogar fora de casa o adversário com mais volume, principalmente no segundo tempo buscando seu gol, né, nos empurrar para trás, e a gente, né, nas mudanças que eu fiz, né, foi justamente a tentar se beneficiar desse volume do Bahia e buscar os contra-ataques. Né, como eu disse, infelizmente um gol saiu ali na troca, né, de zagueiros do lado e que, no meu ponto de vista,
de uma bela jogada, mas com o entrosamento fino ali dos jogadores do setor, o Bahia conseguiu avançar. O teu colega atrás falou da questão do Bahia ter muitos jogadores no meio. Né? Se a gente fazer uma contabilidade desses jogadores, né, principalmente com a posse de bola, né, ficava quase uma linha com 3, né, 2 volantes, um volante o Everton, Ribeiro, né, o Jean e mais o Cauli e o centroavante. Então, em corredor central ou nos meios corredores, eles tinham 6 jogadores. Né? Quando esses jogadores, né, têm como objetivo, né, quando eu subo a minha pressão, eu tenho um 1-3-2, esses 2 jogadores, sobretudo o Cauli e o Jean, eles ocupam os meios corredores justamente para fazer com que o meu primeiro volante corra de lado a lado e não consiga chegar porque é muito campo para que eles consigam cumprir, é melhor que eu traga o Fernando para dentro da linha e quem passa a fazer essa abordagem meio corredor, na rotação, são os zagueiros. Né? E o Fernando passa a fazer as coberturas. Né? Então, já usei outras vezes no ano passado, né? Quando eu jogo contra times que jogam com 3 zagueiros, por exemplo, e que jogam com pontas de pé invertido, que ao dominar abre o campo para as inversões muito longas de amplitude do lado contrário, não tem como eu marcar com linha de 4. Né? Porque o meu lateral que vai saltar da linha é muito atrasado, bem provável para tomar um 2 de passada ou para ter o cruzamento feito sem que ele chegue. Né? Então essa alternância é justamente para que as estruturas que o adversário impõe eu consiga marcar. Né? Por isso, e nesses 2 jogos, tanto o Flamengo quanto o Bahia, tem um corredor, os 3 corredores centrais preenchidos com 6 jogadores, com o mesmo estilo de jogo. Né? No clássico eu usei justamente porque aí o adversário pesa a tua linha com 2 centroavantes, com as amplitudes dos laterais, eu vou precisar botar o jogador dentro da linha para que eu marque, né, esse volume, essa quantidade de jogador em cima da minha linha. Né? Então é meramente estratégica. Né? Isso pode ser, por vezes, eu posso botar o Fernando dentro do zagueiro, por vezes eu boto no meio corredor esquerdo, se tem um jogador mais móvel, por vezes no meio corredor direito. Né? Então é uma estratégia que a partir de agora, né, espero que você se acostume e aprenda um pouquinho mais.